Gente, como vocês estão? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E hoje a gente vai escutar uma palavra boa, uma palavra de que Jesus fala, né? E Jesus, ele confrontava, né, os fariseus, confrontava aquelas pessoas que eram falsas, né? Que por fora, né, no claro, eles queriam ser consideradas pessoas de Deus, pessoas sábias, né, que aquelas pessoas andavam bem vestidas, mas no oculto praticavam maldade, né? E Deus conhecendo o coração daquelas pessoas, a gente vê tanto que no oculto eles praticavam maldade, que a gente viu a forma que eles tramaram a morte de Jesus, né? Que foi com mentiras, que não foi dizendo a verdade, né? Que eles castigaram um homem inocente. Então, para eles castigarem um homem inocente, eles tinham que ter provas, né? Aí eles começaram, os fariseus, os sacerdotes, eles começaram a testar Jesus em perguntas, em tudo, né? Então, isso é um teste que eles estão fazendo para Jesus, né? Para com que ele seja pego em contradição. Mas Jesus em nenhum momento foi pego em contradição e eles acreditam na própria mentira deles até hoje, né? Até hoje eles não aceitam Jesus como o Messias, né? Como o Filho de Deus. Então, vamos lá ver o que o Senhor Jesus nos ensina hoje, né? Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que no sábado, segundo primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Por que fazeis o que não é permitido fazer no sábado? Testando Jesus, né? Eram os discípulos que estavam comendo, mas eles foram perguntar a Jesus, testar Jesus, porque em tudo eles queriam que pegar em Jesus em contradição e para dizer assim, olha aí, não sei o que, para tudo eles procuravam um motivo para crucificar Jesus, né? Tanto é que eles tiveram que mentir, né? Tiveram que mentir para crucificar Jesus. Vamos lá. E Jesus respondeu-lhes. Disse, e Jesus lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam. E a gente vê, né, que quando Davi teve fome, Davi estava fugindo de Saul, aí ele foi, né, pro sacerdote. E quando Davi estava fugindo de Saul, ele se juntou com pessoas que não eram assim, que grandes pessoas, né? Mas também ele não pecou, né? Mas ele se juntou com aquelas pessoas que eram esquecidas, né? Meio que não eram aquelas pessoas consideradas demais, estimadas demais, né? Então a gente vê que ele foi lá, ele teve fome, ele comeu o pão da proposição, que esse pão da proposição, só quem podia comer era o sacerdote, né? Não era ninguém. Então, Davi foi lá e o Senhor permitiu que ele comesse o pão, que ele matasse a fome dele e dos que estavam com ele, né? Aí Jesus está lembrando disso, você não viu? E foi no dia de sábado, né? Foi no dia de sábado. Aí você vai assim, ó. Aí vamos ver a próxima que Jesus fala. Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes.
Olha o que Jesus falou para eles. Lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mas provavelmente Jesus deve ter dito mais coisas aqui, né? Com certeza ele deve ter dito mais coisas. Ele disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí você vê. Por que Jesus falou isso, né? Porque ele é o Filho de Deus. Então, ele que criou esse dia do descanso. Então, tem escrito no princípio, né? No princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Mas sem ele, nenhuma dessas coisas seriam feitas. Então, a gente sabe que sem Jesus, nenhuma dessas coisas seriam feitas. Então, quem criou o sábado, por isso que ele diz: eu sou Senhor do sábado, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E até hoje, o povo de lá, né, não pega nisso, né, aqui, né, isso é uma das coisas que eles recriminam em Jesus, né. Aí você vê que era um povo que colocava um dia, um sábado à frente, né, como se aquele sábado fosse um dia de descanso. Se você não fizesse isso, você não temia Deus. Colocaram um dia acima de Deus, entendeu? Então era isso que Jesus ia lá e refutava e falava, né? O Senhor, por isso que ele diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E essas pessoas não conseguiam entender isso, né? Não conseguiram entender até hoje. Os descendentes deles, né, não conseguem entender. E esse capítulo 6 de Lucas é lindo. Tem muito a ensinar. Jesus Cristo, ele fala mesmo a verdade àquelas pessoas. E a gente também, né, aprende. Porque para que a gente não seja hipócrita, né? Não seja hipócrita, não seja religioso. Às vezes a gente diz assim: eu não como carne de porco, mas fulano come carne de porco. Então fulano é menos perfeito, crê menos em Deus do que eu, que não como carne de porco. Não é? Isso é mentira. Agora, sim, né? Há coisas que nós, como cristãos, nós não devemos fazer para que a gente não escandalize, né? Não escandalize o nome de Jesus. Então, a gente tem que saber o nosso lugar. Agora, não é porque uma pessoa, por exemplo, tem gente que, por exemplo, não toma refrigerante, ou não come café, né? Tem umas religiões aí que não pode tomar café, que vicia. Eu acho que é a igreja de sétimo dia. Eles não tomam café. Aí você dizer que uma pessoa que toma café é menos religioso, é mais religioso, entendeu? Ou uma pessoa que não come carne de porco é outra que come. Eu não como carne de porco, eu não gosto de carne de porco porque é uma carne bem suja, né? Mas e os hebreus também, eles não comem, né? Carne de porco, porque isso é um mandamento do Senhor. E eu vou achar que uma pessoa que come carne de porco crê menos em Deus do que eu vou estar errada se eu estiver pensando isso. Muito errado. Então, foi isso que Jesus via nesse povo. Eles eram muito hipócritas, eles praticavam o mal e apontavam um dedo para aquelas pessoas que faziam coisas erradas. Que às vezes era menos errado, era menos pior, se isso pode existir, né? Algo ruim pode ser menos ruim, mas era menos pior do que as coisas que eles faziam. Ai, não. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pratica no oculto. Jesus não praticou nada no oculto, tanto é que aqui as pessoas não comiam, não colhiam no sábado, né? Nem trabalhavam. Também foi com a mão ressequida, né? Que Jesus também curou o homem que tinha a mão ressequida, o braço ressequido, acho que era a mão, não sei. Aí, Jesus também curou dia de sábado, ele chegou na sinagoga, aí o povo começou a olhar assim pra ele, e ele viu aquele homem com aquela vida triste, né, assim, porque uma pessoa que tem um tipo de problema, né, mas naquele tempo que a única solução daquele povo que era deficiente, que nascia deficiente, de viúvas e tudo, era pedir esmola, sabe? Era viver de esmola. Jesus tinha misericórdia das pessoas. Jesus ia lá e
salvava. Aí Jesus falava assim: é lícito que o Filho do Homem cure no sábado? É lícito fazer coisas boas no sábado? Porque Deus não proibiu ninguém de fazer coisa boa no sábado, né? O Senhor não proibiu. Então é isso, quando você coloca um dia acima de Deus, você já tá pecando, né? Porque você tá idolatrando. A idolatria não é só você se curvar diante de imagens, né? É você colocar. É igual o dinheiro. Tem gente que coloca o dinheiro acima de Deus. Tem gente que coloca pessoas famosas acima de Deus. Você vê shows de pessoas internacionais que vêm para o Brasil, shows lotando. E tem gente que idolatra, tem gente que vai para escutar, sabe, uma música, beleza. Agora tem gente que idolatra, que acha que aquela pessoa é linda, maravilhosa, perfeita, não tem defeitos. E coloca aquela pessoa lá em cima. E chega cedo e chega não sei quantas horas antes. A gente viu o caso de uma menina, um show aquela menina loura, como é o nome dela, que veio pro Brasil. Uma que canta, que quer ser novinha, mais velha que tudo. Como é o nome dela? Kate, não é Kate. Eu não sei o nome dela, mas ela canta uma música aí que tá na moda. Taylor Swift, eu acho que é o nome dela, Taylor Swift. Pronto, aí a menina chegou lá muito cedo, muito antes, uma jovem, tinha muito para viver. Chegou lá, morreu porque não tinha, morreu do sol. Porque ficou muito tempo sem se hidratar, ficou muito tempo no sol esperando uma pessoa de carne e osso igual ela. Saiu da cidade dela para morrer. Ela viajou para ir para esse show e morreu. E se não tivesse tido o tanto de mídia que teve, com certeza essa mulher nem falaria dela. Não, o máximo que ela fez foi postar um negócio no Instagram porque teve uma repercussão enorme, né? Porque a menina morreu. E o tal do brasileiro, ele fala mesmo em rede social, né? Então, a gente vê isso, né? E a menina morreu, perdeu a vida dela, uma vida toda pra viver. Morreu porque ficou lá igual uma zumbi, procurando uma pessoa, chegando cedo e saindo da casa dela, da cidade dela, deixando a vida dela pra ir lá e ficar achando uma pessoa perfeita, linda, maravilhosa. Só porque canta, sabe? Então, que a gente não idolatre pessoas, não idolatre coisas, porque a idolatria não vem só de adorar imagens, né? De você se prostrar diante de imagens. Mas o celular pode ser uma idolatria, você ficar direto no celular, igual um zumbi, assistindo vídeos, assistindo stories, assistindo... Isso também pode ser considerado uma idolatria. Você tá deixando a sua vida, deixando de cultuar a Deus pra ficar no celular 24 horas por dia. Tem gente que fica no celular direto, isso é uma doença. Isso não é normal, você ficar no celular direto, você ficar assistindo a vida dos outros direto. E teve um mandamento também, a gente tira muito isso, né? Os mandamentos que Deus nos deu é sempre muito sábio. Agora, a gente não pode colocar esses mandamentos acima de Deus, porque aí a gente vai estar cometendo idolatria. Por exemplo, o da inveja, né? Não invejarás, não invejarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Deus fala ali, nada do teu próximo, não invejarás, aí depois ele não invejarás nada do teu próximo. Porque Deus sabe que, e o Instagram hoje é uma porta da inveja. Você começa a invejar, você começa a olhar a vida da outra pessoa, você começa a invejar, você começa a ter a vida daquela pessoa, você começa a querer ter o carro que aquela pessoa tem, você começa a querer ter uma roupa que aquela pessoa tem. Se aquela pessoa compra uma panela para cozinhar, você começa a querer aquela mesma panela que ela tem para cozinhar. Então, você começa a ter inveja de Deus, uma coisa que Deus proibiu. Não tenhas inveja, porque não é que isso daí é algo assim, que Deus, ele mas isso é algo que Deus sabe que faz mal pra gente. Faz mal pra gente ter inveja, faz mal pra gente olhar a vida do outro e achar que a vida do outro é perfeita e a nossa não é, porque todo mundo tem problema. Ninguém
aqui nesse mundo, vem para esse mundo e não tem problema não. Até as pessoas ruins têm problemas, mas têm problemas. Né? Igual aquele salmista que fala, né? Como é que fulano é ruim e tem tudo, e eu que sou bom não tenho nada, aí depois ele vai lá e se arrepende e diz, não, Senhor, né? O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor... Tem um salmo que é assim, agora eu não sei qual é. Então, assim, até a pessoa ruim tem problema. Deus tem misericórdia com as pessoas ruins. Hoje mesmo eu li isso. Deus disse, né? Você não sabe que eu tenho misericórdia para aqueles que são ruins, né? Ele tem misericórdia para com todos nós. Tem misericórdia para com o bom, óbvio, mas tem misericórdia também para que é o ruim, porque Deus não quer que ninguém de nós, que nenhum só de nós vá para o inferno, não. Não é desejo do Senhor que a gente padeça no quinto dos infernos, não. Tá aí o mandamento dele, tá aí os mandamentos dele, tá aí a palavra dele. Ele não quer, sabe? Por isso que a gente tem que ficar bem alerta, a gente tem que ficar bem alerta, e bem, e bem, como é que eu falo, meu Deus? E bem estruturado na palavra do Senhor. A gente não pode se desvincular da palavra de Deus, né? Isso aqui é a nossa lei. É a lei que tem que ser seguida. É a palavra de Deus, porque ele fala, né? Vocês não me seguem, mas vocês têm, né? Como é que vocês dizem que eu sou o Deus de vocês se vocês não me seguem, não seguem o que eu falo, não seguem os meus estatutos, né? As minhas leis, porque o criador da lei foi Deus, né? A gente vê que a história do povo hebreu é uma história muito antiga e até antes de tudo, antes de todas as coisas, né? Quando tinha um mundo antigo ainda, o Senhor também, com certeza deve ter estabelecido as leis mas aquele povo a gente viu que toda a raça humana ali daquele mundo antigo se acabou, né? Se foi, só sobrou uma família. Só um homem era justo, que era Noé, mas por causa dele, a família dele também foi salva. E a gente vê, né? Da terra toda, que com certeza deveria ser muito povoada. Porque imagina, a terra toda. E era um povo que vivia muito e muito tempo. Viviam mais anos do que hoje a gente. E por conta disso, né, consequentemente, tinham mais filhos também do que nós. E a gente vê, né, que era um povo que pecou e que negou tanto a Deus e que escarnecia do Senhor. Eles faziam piada de Deus quando eles escutavam falar sobre Deus, né? Dá para perceber quando Noé foi falar, né? Dizer que o Senhor ia acabar com o mundo. Eles começaram a rir, a zombar. E era um povo que era aquele povo que tinha vindo de Adão e Eva, né? Que tinha conhecido a Deus. Aí você vê, né? Quão triste, né? É a humanidade. Então, o Senhor já nos conhece, já nos sabe quem somos. Por isso que ele dá... Por isso que a palavra de Deus é tão perfeita, né? Porque o Senhor, quem é o nosso Criador, é Ele, né? Então, o Criador conhece a sua criação, né? Porque Ele trabalha em cada detalhe ali na sua criação. Então, essa é a palavra de hoje. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por mais uma palavra, Senhor. Mais um dia debaixo da Tua graça, meu Deus, da Tua presença. Que as nossas vidas tenham a Tua presença, Jesus. Tenha a Tua graça, a Tua misericórdia. Porque é igual quando Davi, né, teve que escolher qual era a maldição, né, que ia cair sobre a casa dele, sobre a vida dele. Ele escolheu, né, porque escolheu a que o Senhor teve mais misericórdia, né. Então, que a gente sempre, meu Deus, fique debaixo da Tua graça, da Tua presença. Porque o Senhor tem misericórdia para conosco todos os dias, né. A misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, por tudo, meu Jesus. Amém. Então é isso, gente. Até amanhã, se assim Deus permitir. Com as coisas que Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito.